Mas, André Lara, como foi que aconteceu? Como foi que vocês descobriram o problema da Heloísa? Foi na gestação. Foi na última ultrassom, o médico descobriu que o rim esquerdo dela estava dilatado. E daí ele sugeriu que quando ela nascesse a gente fizesse a ultrassom nela. E daí depois continuava dilatado. Daí com 2 meses nós descobrimos que ela tinha hidrofenose com 2 sistemas coletor num rim só. Certo. E qual foi a recomendação médica daí? Que já tá com a passar do tempo, ele foi tomando conta. O de cima estava prejudicando o de baixo. Ele estava afinando, ele estava ficando... O de cima estava morto e o de baixo estava bom, mas ele já estava com a dilatação, ele estava afinando o rim. Daí o médico pegou e sugeriu a amputação do rim de cima, né? O médico iria retirar o rim. O rim de cima, ele ia tirar um pedaço, a metade só, e deixar funcionando o de baixo. Assim a gente foi fazendo vários exames, a gente foi para descobrir como que era, se ele interligava com outro rim, se ele passava o xixi pelos 2 canais, para ver como seria o tipo da cirurgia dela, né? E daí foi se passando o tempo, a gente foi marcado a cirurgia. E nisso eu pedia pro Senhor que eu não queria que ela passasse pela cirurgia, né? Mas se fosse da vontade dele, que ele deixasse, né? E daí chegou o dia da cirurgia, ela entrou e o médico me chamou, me explicou como que seria a cirurgia e tal. E ele foi. Eles entraram, foi 2h30 de angústia, esperando lá fora. Mas para a honra e glória do Senhor, ela me chamou e disse que não precisou amputar, que não estava morto e que eles só tiveram que limpar, eles desobstruíram o rim de cima e limparam a hidrofenose, e então eles não amputaram. E eles iam dar mais uma chance. E eu respondi para ela que não seria ela que estava dando uma nova chance, e sim o nosso Senhor. E ali a gente se passou um tempo, tivemos que acompanhar tudo certinho, né? Como que seria o pós-operatório. Levou 1 ano e a gente voltou no médico com os novos exames. E ali ele disse que ele tinha sugerido a amputação, mas ele não entendia o porquê que não precisou amputar. E eu disse que a gente estava orando e pedindo para Deus que ele operasse na vida da Heloísa, e ele operou. Ele disse que está bem, funcionando normalmente, lento, mas porém funcionando. Então os 2 coletor no rim esquerdo estão funcionando. Glória a Deus. A primeira vez que a senhora veio pedir oração foi na campanha Cura através da fé. Isso. Como foi essa situação? Como aconteceu? Uma lembra? A gente foi lá pra frente, foi orado pela Heloísa. Naquela época eu pedia que o Senhor desse um novo rim pra ela, né? Mas num culto, o pastor disse: vocês estão orando certo? Vocês estão pedindo certo? Vocês estão sendo somente um pedinte ou vocês estão pedindo como filho? E aí eu disse: Senhor, eu acho que eu não estou pedindo certo. Eu acho que eu estou errando na forma de pedir. Então eu vou mudar minha oração. Eu pedi para ele que se ele tinha dado os 2 rins, os 2 coletores num rim dela, eu queria os 2 funcionando. Então o Senhor operou. Desde aquele dia a gente já foi vendo a melhora, já foi vendo os diagnósticos com o médico. Irmão Maico, como é que o senhor se sentia no meio dessa situação? Fiquei muito angustiado vendo toda a situação, né? Estava impotente, mas confiando no que o Senhor iria fazer, e foram longos, quase 2 anos ali, até ela conseguir fazer a cirurgia e ver que o Senhor operou um milagre mesmo na vida da Heloísa, mas foi para glorificar o nome dele. Quando o senhor ficou sabendo na gravidez, como que ficou o seu coração?
eu não tive, eu fiquei, não vou dizer que fiquei em paz, mas da mesma forma, quando apareceu aquilo, a primeira coisa foi orar e creio que o Senhor estava no controle daquela situação. E no decorrer do tempo fiquei realmente, descansei no Senhor. Eu sei que a Lara ficou mais preocupada, né? Ainda estava dentro da barriga quando foi descoberto o diagnóstico, mas eu realmente fiquei em paz. Só fui realmente cair assim, caiu a ficha realmente quando eu vi ela entrar na sala de cirurgia. Mas crendo que o Senhor, mesmo assim, o Senhor estava no controle da situação. Inclusive a Larinha ficou lá, eu segui normal e em oração e sabendo assim, o Senhor fará o melhor para a vida de Luiz, e assim ele fez. Glória a Deus. E há quanto tempo já que ela está operada? Há 2 anos. Há 2 anos. E depois da operação não teve mais nenhuma complicação? Não, mais nada, nenhum problema. O médico, tanto depois de 1 ano que a gente fez a cirurgia, era para ir voltar, acompanhar, e o médico falou que estava normalmente, uma vida normal, e realmente crendo que o Senhor operou o milagre ali por completo. O mesmo médico que disse que tinha que amputar, retirar fora, foi o que depois comprovou que não tinha nada? Eram 2 médicos especialistas que estavam atendendo a Heloísa. O Dr. Rafael, ele pediu para amputar, só que a Eliette, que fez a cirurgia, ela também abriu, me chamou lá e contou que eles só limparam, né? E daí na consulta, no retorno, ele que me atendeu. Ele disse: mãe, eu não entendo, eu mesmo vi os exames, eu mesmo pedi para amputar, então para tirar. E ela confirmou aqui na cirurgia que não precisaria amputar, que ele estava bom, ele não estava morto como estava aparecendo nos exames. Então o rim voltou a viver. Voltou a viver. Os exames comprovaram que ele estava morto, é isso? Isso mesmo. E daí depois os exames comprovaram que o rim estava funcionando. Na bem. verdade, na operação, né? Na operação, onde simplesmente tiraram o rim para fora, fizeram a limpeza, viram que não precisava fazer realmente amputar o pedaço do rim, e fizeram a limpeza, a hidrofenose, colocaram o rim de novo e o rim está perfeito dentro dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mais alguma coisa que os irmãos gostariam de compartilhar desse período? Depois da cirurgia, a médica disse: mãe, vocês vão ter que ficar aqui até que o dreno seque por completo, né? E demora dias. Eu disse: não, ele vai secar amanhã, eu estarei indo embora amanhã. Ele vai estar seco amanhã, a cirurgia vai estar perfeita, cicatrizada, não vamos precisar ficar mais. E ela voltou e ela nos examinou, ela disse: não, a gente vai tirar o dreno, pois está seco e você já pode ir para casa. Então a gente ficou 1 dia e meio no hospital também. Era para ficar mais ou menos 1 semana, mais ou menos. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Lara, a senhora estava comentando que a senhora não poderia ter bebê. Como foi essa história? Foi aos 12 anos, quando eu estava com muitas dores, e fomos no médico, e o médico pediu vários exames, e nesse exame ele pediu também uma ultrassom, porque nos outros exames dava tudo certo, e ele pediu uma ultrassom. Aos 12 anos eu fiz, e eu estava com um cisto no ovário esquerdo. Ele disse que eu já era um tamanho bem avançado e que eu precisaria fazer um tratamento para ele não crescer mais ou desaparecer. Daí ele pegou, a gente fez os exames, o tratamento por 6 meses e voltamos. Ele não cresceu, porém estava ali. E ele pediu pra gente repetir esse processo por 1 ano, e eu voltei lá. Em 1 ano ele sumiu, ele desapareceu, não tive mais. Mas o diagnóstico do médico seria que eu poderia não ter filho, ou eu teria que fazer vários tratamentos para poder gerar um filho. Aos 12 anos eu fiquei um pouco chateada, porque eu acho que é um sonho de cada garotinha ter um filho, uma família. E eu fiquei um pouco chateada, mas eu cria que um dia eu teria uma filha.
2011 a gente começou a vir para a igreja. Como que era o nome da igreja? Igreja Filadélfia. E aí, como que aconteceu? O pastor foi visitar vocês? Um dia aquela semana eu tava com uma semana de muitas dores, e não era dores de cólicas menstruais, umas dores muito agulhadas, parecia que algo me amarrava por dentro e por alguns segundos ele me segurava e soltava. Aquela dor vinha e eu fiquei assim. E eu disse pro Michael, eu não aguento mais, me leva no médico. E a gente já estava vindo na igreja, não frequentemente, mas a gente vinha. E ele disse, não, a gente vai ligar pro pastor agora e vamos ver se ele pode vir aqui orar por ti. Eu, então tá bom. Ele ligou, daí o pastor foi lá em casa com o irmão Fernando e a gente começou a orar. E foi ali onde o Michael teve a primeira visão dele, que ele via um bebê deformado no meu ventre e ele via que eu cogitava alguma coisa e o pastor disse, não, mas vamos orar de novo que o Senhor vai trazer um milagre. Ele vai operar um milagre na tua vida. E ele pegou e a gente começou a orar de novo, clamar, o pastor, e tava o irmão Fernando também lá em casa. E a gente orou, e o Senhor deu uma nova visão pro Michael, que ele via um bebê formadinho no meu ventre. E depois de 4 meses, a minha filha, Vitória, eu descobri que estava grávida da Vitória, e era uma menina, que era tanto meu sonho ter uma menina, e que se chamaria Vitória, que seria a minha Vitória mesmo, que seria a minha filha, a minha primogênita, que agora está com 7 anos. Glória a Deus. Então a senhora tem a Vitória e a Heloísa. Isso. E as duas são um processo de milagre. São um processo de milagre. Glória a Deus. Né? Quando o senhor teve a visão, Michael, que o senhor enxergou aquilo, como foi que o senhor interpretou, sentiu? Foi no momento, eu não sabia, cliente novo, não sabia o que estava acontecendo, mas eu via que tinha aquela visão do bebê deformado e depois vi o bebê formado. E depois de 4 meses a gente tem a notícia que ela estava grávida e, para honra e glória do Senhor, nasceu a Vitória, nossa primogênita, e depois a Heloísa, 2 frutos de um milagre. Glória a Deus. E o senhor sabia que a sua esposa não podia ter filho? Ela contou, lá quando a gente casou, né? Contou, mas nós não pensávamos em ter filho assim novo, mas foi tudo para engrandecer o nome do Senhor, foi um processo e hoje estamos aqui com as duas princesas. Glória a Deus. Amém. Bênção de Deus. Milagre lindo nessa família. O mais maravilhoso está indo pro céu. É verdade. É verdade. Glória a Deus. Amém.